Quando entrei no prédio antigo para a entrevista de emprego, não pude evitar a sensação de desconforto que ele transmitia. Era uma construção imensa. Suas paredes externas desgastadas pelo tempo e janelas que refletiam o céu nublado de um dia opressivo. A recepção estava deserta, exceto por um pequeno bilhete deixado em cima do balcão. Elevador ao fundo, suba até o 14º andar. Nada mais. Nenhum nome, nenhuma saudação. Apenas uma instrução. Caminhei pelo corredor estreito e mal iluminado até o elevador. Era um modelo antigo com portas de ferro que rangiam ao serem abertas. Dentro, os botões eram metálicos, desgastados, como se milhares de mãos os tivessem pressionado ao longo de décadas. Toquei o botão do 14º andar e as portas se fecharam lentamente, com um gemido mecânico. Enquanto o elevador subia, senti um leve tremor. Não dei muita atenção. Prédios antigos têm suas peculiaridades, porém algo estava estranho. O visor que indicava os andares mostrava números erráticos. Do primeiro, ele saltou para o quinto, depois para o 11º e, por fim, para algo que não fazia sentido. Um símbolo. Era um círculo com um traço vertical no centro. Um símbolo que eu nunca tinha visto antes. As portas se abriram com um som agudo e quase irritante. Não era o 14º andar. Na verdade, eu não fazia ideia de onde estava. As portas do elevador se abriram lentamente, e o que vi à minha frente parecia pertencer a um sonho, ou talvez a um pesadelo. O corredor era completamente branco, como se estivesse dentro de uma página limpa e vazia. As paredes, o chão e o teto brilhavam com uma luz estranha e uniforme, mas não havia luminárias ou janelas visíveis. Era como se o lugar estivesse iluminado por algo sobrenatural. Caminhei para fora do elevador, hesitante. Chamei por alguém, qualquer pessoa, mas não houve resposta. Nenhum som, apenas o eco abafado dos meus próprios passos. Era um silêncio tão absoluto que se tornava ensurdecedor, preenchendo os ouvidos como uma pressão invisível. Enquanto caminhava mais fundo pelo corredor, percebi algo estranho. Nas paredes brancas, comecei a notar palavras aparecendo, como se alguém as estivesse escrevendo em tempo real, mas não havia ninguém ali. As frases eram curtas e pareciam falar diretamente comigo. Escute o silêncio. O silêncio carrega as verdades que você esconde. Quem você realmente é? Meu coração começou a acelerar. Não fazia ideia do que aquilo significava, mas algo no tom dessas frases parecia íntimo demais, como se alguém estivesse dentro da minha mente. De repente, ouvi um som fraco vindo de trás de mim. Um sussurro, como um vento suave, mas não havia vento ali. Quando me virei, não vi ninguém, mas senti uma presença, algo pesado, como se fosse observado. Decidi voltar para o elevador. Quando olhei para trás, percebi que as palavras nas paredes estavam se desfazendo, desaparecendo em lentos borrões que escorriam como tinta derretida. Ao entrar novamente no elevador, as portas se fecharam sozinhas. Antes que eu pudesse apertar qualquer botão, ele começou a se mover, dessa vez descendo suavemente. Olhei para o painel, esperando que ele mostrasse algum andar reconhecível, mas ele simplesmente exibia o andar da escuridão. As portas do elevador se abriram e à minha frente havia apenas escuridão. Uma escuridão tão densa que parecia quase palpável. O ar que vinha daquele andar era estranho, pesado, com um cheiro levemente metálico. Eu hesitei por alguns segundos antes de dar um passo para fora. A única fonte de luz era o brilho fraco que vinha do interior do elevador, projetando uma sombra longa e distorcida à minha frente. Peguei meu celular e tentei usar a lanterna, mas, para meu desespero, ele não ligava. Nem mesmo a tela acendia. Enquanto meus olhos se ajustavam à escuridão, comecei a ouvir algo. Um som sutil, quase imperceptível. Parecia o arranhar de unhas contra uma superfície dura, vindo de algum lugar distante. Aquele ruído me arrepiou da cabeça aos pés, mas, movido por uma curiosidade irracional, continuei caminhando. Depois de alguns passos, percebi algo estranho no chão. Parei e me agachei para tocar, tentando entender o que era. Parecia ser terra, seca e fria, espalhada em um caminho que se estendia para a frente. Ao meu redor, comecei a distinguir contornos vagos. Paredes feitas de pedra bruta, com fissuras que pareciam pulsar levemente, como se algo estivesse vivo dentro delas. Foi então que ouvi uma voz. Você não deveria estar aqui. Meu corpo congelou. A voz era masculina, baixa e rouca, mas vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Não parecia hostil, mas carregava um tom de advertência, como se me estivesse alertando para algo que eu ainda não compreendia. Quem está aí? Gritei, minha voz ecoando por aquela vastidão escura. Não houve resposta imediata, apenas o som distante do arranhar que agora parecia estar mais próximo. Senti o ar ao meu redor mudar, ficando ainda mais denso e sufocante. Então a voz falou novamente. Você está pronto para enfrentar a verdade? O tom era direto, quase acusador. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Sem saber o que fazer, recuei para o elevador. Mas, para minha surpresa, ele já não estava onde eu o havia deixado.
Olhei para trás e vi apenas o vazio. Não havia paredes, não havia teto, apenas o chão sob meus pés e a escuridão infinita ao meu redor. Uma luz fraca começou a brilhar à distância, e no mesmo instante, as paredes de pedra ao meu redor começaram a se mover. Era como se algo estivesse vivo dentro delas, tentando se libertar. Sem outra escolha, comecei a correr em direção à luz, mesmo com o medo crescendo a cada passo. Quando finalmente alcancei a fonte da luz, percebi que era outra porta de elevador, igual a que eu havia usado antes. As portas se abriram e, sem pensar, entrei correndo. Assim que as portas se fecharam, o painel brilhou com uma nova indicação: o andar do confronto. As portas do elevador se abriram com um som profundo, quase como um suspiro de algo vivo. A luz que vinha de dentro era tênue, mal iluminando o que parecia ser uma sala ampla, mas sem limites definidos. Tudo ao meu redor parecia envolto em uma neblina densa, o que tornava difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. Havia algo diferente nesse andar. O ar estava carregado, não apenas pesado como antes, mas cheio de uma sensação que eu não conseguia explicar, como se cada molécula carregasse intenções ocultas, pesando sobre minha pele e mente. Dei alguns passos para fora do elevador, hesitante. À minha frente, comecei a perceber formas surgindo na neblina, como sombras. Elas se moviam lentamente, sem formar figuras completas. Mas eu tinha a sensação de que estavam me observando. "Quem está aí?" perguntei, mas minha voz parecia não ecoar. Em vez disso, ela foi engolida pelo ambiente, como se até mesmo o som estivesse preso ali. Então, a mesma voz masculina e rouca voltou a falar, mais clara do que antes. "Você ainda não entende, não é?" Engoli em seco, olhando ao redor em busca da fonte daquela voz. "Entender o quê? Quem é você?" "Eu sou apenas um reflexo, uma parte do que você escolheu esquecer." Aquilo fez meu coração disparar. Havia algo perturbador naquelas palavras, algo que mexia com memórias enterradas profundamente dentro de mim. Mas antes que eu pudesse responder, a neblina ao meu redor começou a se dissipar lentamente, revelando algo que me fez parar de respirar por um momento. Eu estava diante de um enorme espelho, mas não era um espelho comum. Ele não refletia apenas minha aparência, ele refletia imagens e momentos. Podia ver flashes de mim mesmo em diferentes situações, rindo com amigos, chorando em momentos de solidão, gritando de raiva em discussões que eu sequer lembrava. Mas havia algo mais. Uma figura apareceu atrás do meu reflexo, alta e encapuzada, com uma presença que irradiava poder e autoridade. "Este é o momento em que suas escolhas são pesadas", disse a figura. Sua voz não era rouca como antes, mas profunda e ressoante, ecoando diretamente em minha mente. Eu tentei me afastar do espelho, mas meus pés pareciam presos ao chão. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Tudo o que eu podia fazer era olhar para o espelho e para a figura que agora estava se aproximando de mim, cada passo ecoando como o som de um sino distante. "Você achou que suas ações não tinham consequências? Achou que poderia escapar do peso delas?" A figura estendeu a mão e, naquele momento, o espelho se transformou. Ele não mais mostrava apenas reflexos, mas cenas que pareciam vir de algum julgamento. Pessoas que eu conhecia apareciam no espelho, apontando para mim, acusando-me de coisas que eu mal conseguia lembrar. Cada palavra parecia um golpe direto à minha consciência. "Bem-vindo ao julgamento de sua alma", disse a figura, e tudo ao meu redor começou a girar. De repente, senti o chão desaparecer sob meus pés, e o espelho explodiu em fragmentos brilhantes. Eu estava caindo em direção ao desconhecido, enquanto as palavras da figura ecoavam. "Apenas quando você aceitar a verdade, o ciclo será rompido." A queda parecia não ter fim. O vento rugia ao meu redor, e flashes de luzes e imagens passavam por mim como se eu estivesse atravessando fragmentos do tempo. Rostos conhecidos e desconhecidos se formavam e se desfaziam, gritando palavras que eu não conseguia compreender. Meu corpo estava em pânico, mas minha mente começava a adentrar em um estranho estado de aceitação, como se soubesse que não havia escapatória. De repente tudo parou. Não havia mais vento, nem luzes ou sons. Apenas uma sensação de suspensão, como se eu estivesse flutuando em um vazio absoluto. Quando abri os olhos, percebi que estava de volta ao elevador. Mas algo estava diferente. Ele parecia maior, mais iluminado, quase como se estivesse esperando por algo. No painel, uma nova mensagem apareceu: decisão final. As portas se abriram pela última vez, revelando um espaço vasto que parecia não ter início nem fim. O chão era feito de um material espelhado, refletindo tudo ao seu redor, inclusive eu. O céu acima era uma mistura de tons dourados e negros, como se a noite e o dia estivessem em um eterno confronto. No centro do espaço havia um trono, e nele, sentada, estava a figura encapuzada. Agora sua presença era ainda mais imponente. A luz ao seu redor era cegante, e mesmo assim eu conseguia vê-la com clareza.
Você finalmente chegou ao fim, disse a figura, sua voz ecoando como um trovão. Me aproximei, hesitante, enquanto minhas perguntas borbulhavam na mente. Quem é você? O que é este lugar? E por que eu estou aqui? A figura se levantou lentamente. Quando tirou o capuz, fiquei chocado ao ver que seu rosto era idêntico ao meu, como um reflexo perfeito, mas carregado de algo que eu não conseguia identificar. Eu sou você, disse ela. A parte de você que você escolheu ignorar. Suas memórias, suas ações, suas escolhas. Este lugar, este elevador, foi sua jornada para enfrentar aquilo que você nunca quis ver. Eu recuei um passo, sentindo meu corpo tremer. Eu não entendo. O que você quer de mim? Quero que você aceite, respondeu ele. Aceite quem você é, o que fez e o peso das suas escolhas. As palavras ecoaram no vazio ao meu redor e, de repente, flashes da minha vida começaram a surgir novamente. Momentos de bondade, de amor, mas também de egoísmo, de decisões erradas e de consequências que eu tentei enterrar. Cada andar que você visitou foi uma parte de sua alma, explicou ele. O silêncio, a escuridão, o confronto, tudo isso estava dentro de você o tempo todo. Meu coração estava pesado, como se estivesse carregando todo o peso do mundo. E agora? O que acontece agora? A figura me olhou com um misto de compaixão e severidade. Agora você escolhe: aceitar e seguir em frente, ou continuar preso neste ciclo eterno. Eu não sabia como responder. Tudo ao meu redor parecia desmoronar, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de paz começava a surgir dentro de mim. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando encontrar uma resposta. Eu aceito, disse finalmente, minha voz firme, apesar do medo que ainda residia em meu peito. Assim que as palavras saíram, senti um calor intenso me envolver. A figura diante de mim sorriu levemente antes de desaparecer em uma explosão de luz. O espaço ao meu redor começou a se desfazer e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, acordei, deitado no chão do elevador. O painel agora exibia apenas a palavra térreo. Quando as portas se abriram, me vi de volta ao prédio onde tudo havia começado. Tudo parecia normal novamente, mas eu sabia que nunca seria o mesmo.